Neste vídeo, vou mostrar para vocês como utilizar o GeoGebra. O GeoGebra ele é um aplicativo bem dinâmico sobre matemática que pode ser usado por qualquer pessoa. Você vai direto no site do GeoGebra e tem a opção para fazer o download ou usar online. Eu tenho este aqui, que é o GeoGebra Clássico 6. Já baixei no meu computador e vou mostrar para vocês algumas técnicas que podem ser usadas aqui. A tela, quando você abre o programa, quando você abre o aplicativo, é esta tela que aparece. Você pode usar tanto no seu notebook como no celular. Vou usar algumas coisas sobre gráfico. Então, eu venho aqui do lado esquerdo, que eu chamo de caixa de entrada, e vou digitar, por exemplo, uma função. Aqui embaixo tem um teclado, onde você vai aqui à esquerda, onde você vai clicar e aparece o teclado para você. Então, eu quero, por exemplo, a função seno de x. Então, a função seno de x. Aqui vai aparecer a minha função seno de x. Aqui você pode escolher sem a malha quadriculada. E aqui também você pode tirar o eixo, mas eu vou deixar os dois. Perceba que no eixo X a unidade de medida. Precisamos alterar para graus ou radianos. Vamos aqui do lado, em configurar, eixo X. No eixo X, colocaremos a unidade em radiano. E aí, clicamos no π. Depois, em graduações, para ele marcar o intermediário. E aqui a distância, π/2. Temos aqui, então, o eixo X, marcando a unidade em radiano. Perceba que no eixo vertical, a imagem de -1 a 1. Se, por exemplo, eu quero alterar a amplitude, então, vou aqui, clico, seno de x, e aqui atrás eu coloco um número qualquer. Pode ser um número inteiro. E aí, olha o que acontece. Vai mudar a amplitude. E você pode fazer as comparações. Se eu quiser mudar o período, coloco, por exemplo, seno de 2x. E aí, olha o que acontece com a minha função. É a função em azul. E mudei o período da função. E aí, você vai usando sempre a caixa de entrada aqui do lado esquerdo. Agora, eu vou mostrar para vocês um pouco da geometria. Então, você vem aqui, clica em geometria, e aí você tem um plano. Você pode construir um ponto clicando aqui. Então, você tem um ponto. Se você quiser fazer alguma alteração, como, por exemplo, tirar a letra A, que é o nome do ponto, você vem aqui, exibir rótulo, e ele some. Clique com o mouse no botão direito, exibir rótulo, e ele volta. Também clique com o botão direito em configurações. Você poderá mudar o nome do seu ponto, mudar a cor, aqui ele ficou vermelho, o estilo, pode ser um ponto bem pequenininho, um ponto maior. No básico, você pode clicar em exibir rastro, e aí você consegue marcar o rastro do ponto A enquanto ele se move. Você vai fazendo o movimento com o mouse. Agora, voltando. Então, clicando no ponto em configurações,
Vou tirar o exibir rastro e fecho. Se eu quero desenhar um polígono, eu escolho um polígono regular. Aqui embaixo sempre vem uma ajuda. Então, eu vou escolher 2 pontos, e aí ele já pede o número de vértices. Se, por exemplo, eu quero com 6 vértices, marco 6 vértices, dou OK, e ele já desenhou aqui o meu hexágono. Meu primeiro ponto foi o B, então eu venho aqui com a seta para mover e posso mexer no B para fazer as alterações. Também posso mexer no C, que foram os 2 pontos iniciais. Eu posso girar o polígono, posso diminuir os lados e aí fazer várias coisas. Agora eu quero um círculo. Neste círculo, eu preciso do centro e um dos pontos. Aqui vem ajuda, sempre aqui embaixo. Então, centro e um dos pontos. Aqui eu fiz o círculo. Se eu quiser alterar o tamanho do círculo, venho na seta para mover. E aí eu posso mover um dos pontos do círculo e também posso mover o centro. Aí vai de acordo com o que você precisa. Agora eu quero desenhar um segmento de reta. Então, vou selecionar 2 pontos. Marco um ponto, outro ponto, já tenho o segmento de reta. Se eu quero mudar de lugar ou fazer alguma alteração, sempre indo na seta, mover. Também tem a opção de fazer uma elipse. Eu preciso dos 2 focos, como está aqui na ajuda, e um ponto da elipse. Então, aqui eu marco um foco, outro foco, e aí eu tenho a elipse, de acordo com o ponto que eu quero. Venho na seta, mover, posso alterar um dos focos, e aí a minha elipse vai mudando a forma. Aqui nesta barra de opções, você tem muita coisa que pode mexer. Se você quer inserir um texto, então você vai escolher uma posição, escreve, por exemplo, geometria, escolhe também o tipo de letra, se é itálico, negrito, escreve OK. Com a seta, sempre com a seta, você vai mover, você pode levar o que você escreveu para onde você quiser. Eu vou desenhar uma reta. Então, aqui eu tenho uma reta. E agora eu quero fazer uma reta paralela. Então, vou selecionar o ponto e a reta. Ele me traçou a reta paralela. Seta para mover, e aí eu vou alterando o ponto e eu tenho a reta paralela. Eu quero calcular a área deste polígono. Então, venho aqui, clico na área, marco o polígono. Se eu quiser alterar o tamanho deste polígono, vou na seta à esquerda para mover, lembrando que eu posso mover apenas o ponto B e o C, que são os pontos iniciais. À medida que eu vou aumentando o meu polígono, vai aumentando a área. Vou diminuindo o polígono, vou diminuindo a área. Também posso mover aqui, aonde está a marca da área. Ele calculou 2 vezes, porque eu cliquei 2 vezes. Então, vamos apagar uma. Clique no botão direito, apagar. Ainda na geometria, você pode trabalhar com vetores. Vamos ver o que acontece. Você vai escolher um ponto, então você marcou um ponto, e aí você clica aqui em vetor. E aí você marca o ponto e o tamanho do vetor. Você pode criar vários vetores. Por exemplo, ponto A novamente, outro vetor, aqui o ponto C, ligando no B. Então, temos outro vetor. Clicando na seta aqui à esquerda para mover,
Você pode mover o ponto que você escolher, e aí você pode deformar a figura, ou você pode mexer também no vetor. Você tem essa escolha. Então, aqui posso mexer no ponto C ou neste vetor. Você pode acrescentar vários vetores na sua figura e fazer o movimento que quiser. Então, aqui estou criando alguns vetores. E aí, olha o que acontece. Quando você clica aqui na seta para mover, escolhe um vetor. Você vai modificando a figura de acordo com o que você quiser, de acordo com o que você pretende fazer. Então, você vai escolhendo qual vetor você pretende mexer ou ponto. E aí, você faz a figura que você quiser. E para gravar tudo o que foi feito? Você vem aqui, marca gravar. Na hora que você entra aqui, ele pede para você entrar no sistema, ou você tem também a opção de continuar sem entrar no sistema agora. Se você quiser gravar no seu computador ou no seu celular, você clica aqui, continuar sem entrar no sistema agora. Aqui você coloca um nome para o seu arquivo, por exemplo, teste gel, coloca gravar, deixar tudo salvo. Ainda no gráfico, conseguimos fazer algumas comparações. Por exemplo, eu quero a função x mais 4. Então, aqui temos a função x mais 4, que é uma reta que passa pelos pontos menos 4 e 4. Se eu quiser identificar estes pontos, então eu marco o ponto aqui, ele já aparece aqui na lateral, dizendo que é a intersecção da minha função com o eixo x. Se eu marcar aqui, ele já vai mostrar que é a intersecção da função com o eixo y. Se eu quiser comparar com uma função do segundo grau, para ver a intersecção, por exemplo, então venho aqui, clico em x ao quadrado, e aí eu tenho uma função do segundo grau. Sempre clicando na seta para fazer os movimentos. Então, aqui eu consigo ver a intersecção da função x mais 4 com a função x ao quadrado. Se eu quiser comparar outra função, por exemplo, a função dois x mais 1. Então, já tenho aqui a função 2x mais 1. Posso apagar aquela que não me interessa, clicando aqui na bolinha colorida. Então, aqui eu tenho intersecção das duas funções lineares. Posso marcar um ponto aqui, onde fica exatamente a intersecção, e eu tenho o ponto de coordenadas 3, 7, que é a intersecção. Clicando aqui em janela 3D, você tem a opção de trabalhar em terceira dimensão. Então, vamos testar aqui. Posso marcar x ao quadrado
mais 3y. E aí temos uma forma em 3D. Dois x quadrado menos 3y. E aqui, olha o que acontece. Se eu quero ver apenas a função em lilás, eu desmarco esta primeira. Se eu quero ver apenas a função azul, eu marco apenas a primeira. Você pode trabalhar em 3 dimensões da forma que quiser. E para terminar, algumas opções aqui na barra lateral. Você pode exportar a imagem que você construiu, compartilhar, imprimir e diversas outras configurações. Fica aqui a dica do GeoGebra. Espero que tenham gostado. Até mais!